Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a aula 7 de matemática e nós vamos falar hoje de juros simples, tá? Vamos para a aula? Então veja, o que são juros simples? Juros simples é uma taxa de juro que é sempre calculada em cima do capital. Opa, peraí, professor, vamos lá. Então, como é que a gente faz um cálculo de um juro simples? Juros é a diferença entre o capital e o montante, né? Ou seja, você pega um dinheiro emprestado, pega R$1.000, depois você paga 1.100, essa diferença entre o que você pegou e o que você devolveu, a gente chama de juros, né? O juro vai depender da taxa de juro que for cobrado e do tempo, taxa de juro em porcentagem e do tempo, tá? Então, olha só, olha o cálculo aqui, juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Essa é a fórmula do juro simples, né? Então, J é o juro, que é a diferença entre o que você pegou e o que você tem que devolver. Pode ser ao contrário também. Você pôs numa aplicação R$1.000, depois de um tempo você pegou 1.200, quer dizer que 200 aí é de juro da aplicação, tá? Então, pode ser tanto o que foi emprestado quanto o que foi aplicado, né? Tanto faz. C é o capital, ou seja, o valor inicial que foi aportado. Se eu vou ao banco e pego emprestado R$1.000, o capital foi de 1.000. Quando eu devolvo R$100 a mais de juro, que juro é a diferença, juro, no final eu tenho R$1.100 de montante, tá? A gente vai ver isso já já. I é a taxa de juros em porcentagem, tá? Só que a gente tira a porcentagem, deixa só o número porque já está dividido por 100 embaixo, então não precisa. E T é o tempo. Lembrando sempre que a taxa de juros e o tempo tem que ser o mesmo. Então, se aqui for ao mês, o tempo tem que ser em meses. Se a taxa for ao ano, o tempo tem que ser em anos. Se a taxa for ao trimestre, o tempo tem que ser em trimestre, tá? Então, a taxa tem que ser sempre a mesma grandeza, a mesma unidade de tempo, senão não vai dar certo, tá bom? O que é o montante? O montante é o capital mais o juro. Essas duas fórmulas é bastante importante vocês gravarem ela, tá? Montante é capital mais juro. Então, o capital é aquele que eu peguei inicialmente. Rendeu um juro. Quando você junta, ele dá um montante. Tá bem? O total que foi, vamos supor que foi um empréstimo, você pegou 1.000, devolveu 1.100, 100 é de juro, 1.000 é o capital e 1.100 é o montante, é a soma dos dois, tá certo? Vamos a um exemplo? Quanto rendeu a quantia de R$1.200 aplicados a juros simples com taxa de 2% ao mês no final de um ano e 3 meses? Então, primeiras coisas que a gente precisa saber. C é o capital, né? É o que foi inicialmente aportado, 1.200. O exercício diz que é juros simples e não precisa se preocupar. Na prova de vocês só vai ter juros simples. É complicado quando tem juros simples e juros compostos, que você precisa prestar atenção. A taxa, que é o I, é 2% ao mês. E o tempo decorrido aí foi 1 ano e 3 meses. Não posso trabalhar com essa taxa desse jeito e o tempo desse jeito. Então, aqui nós vamos escrever 15 meses, tá? 1 ano tem 12 meses, mais 3 dá 15 meses. Lembra da formulazinha? Então, vamos escrever ela de novo aqui. Juro é capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. A gente quer calcular o juro, ó, quanto rendeu. Quanto rendeu é os juros, tá? Capital, 1.200, taxa, 2, tempo, 15, dividido por 100. Eu vou simplificar esse zero com esses aqui, e vai ficar 2 vezes 15 é 30, 30 vezes 12, 360. Então, rendeu R$360, certo? Aplicação da fórmula é bastante simples, não tem muito segredo não, tá? 2. Um capital de 400, então eu já sei que aqui é 400, juros simples, taxa de 4% ao mês, teve um montante de 480, após um certo tempo. O que a gente vai calcular aqui é o tempo. Então, aqui já envolveu o montante, esse M aqui que vale 480. Então, a gente tem que lembrar que o montante é o capital mais os juros. Do que nós temos aqui? Nós temos o montante, que é 480, ele é igual ao capital, que é 400, mais o juro. Quando eu pego esse 400 e passo para lá subtraindo,
eu tenho que os juros foi de 80. Então teve R$80 de juro, tá? E agora eu vou usar outra fórmula. Juro é igual a capital, taxa, tempo, dividido por 100. O juro nós temos, que é 80. Isso é igual ao capital, que também nós temos, que é 400. A taxa, que é 4. E o tempo, que é o que nós queremos calcular. Isso tudo dividido por 100. Vou simplificar esses dois zeros com esses dois aqui. E nós teremos então que tempo é igual a 80 dividido por 16. Né? Olha só, aqui ó, 4 vezes 4 é 16. Como ele está multiplicando o t, ele passa dividindo 80. Logo, o tempo aqui foi de 5 meses. Como é que a gente sabe que foi 5 meses, não foi 5 anos, não foram 5 trimestres, não foram... Porque a taxa de juros está em 4% ao mês, né? Então foram 5 meses, tá certo? Bom, é isso, tá? É a aplicação da fórmula. Eu sugiro sempre escrever do lado que você tem de informação, escrever a fórmula também, e aí você vai encaixando e vendo aonde você vai, o que você vai usar, tá? Então vamos ver esse primeiro aqui, de concurso. Um capital aplicado à taxa de juros de 3,5% ao mês durante um ano produziu um montante de 3.550. O valor de juros produzidos por esse capital. Então, nós temos um capital, ele foi aplicado a uma taxa de 3,5%, então eu não sei quanto é o capital. A taxa nós temos, que é 3,5%. E ao mês, né? Ao mês. Isso resultou durante um tempo de 12 meses. Como ele falou um ano aqui, ó, um ano eu já substituí por 12. 12 meses para ficar igual a taxa, né? E o montante que foi produzido foi de 3.550. A gente quer saber o quanto de juros esse capital produziu. Esse tipo de exercício é bem clássico desse tipo de juros simples, né, desse tipo de assunto, e é bom ficar esperto que sempre cai isso aqui, tá? Primeira informação importante, nós temos montante. Montante é igual a capital mais juro. Montante nesse caso é 3.550, ele é igual ao capital mais os juros. Nós não temos nenhum dos dois, né? Juro eu quero calcular e capital eu não tenho mesmo. Qual que é a sacada aqui? Nós temos os juros. Juro é capital, que nós não temos. A taxa, que é 3,5, e o tempo, que são 12, tudo isso dividido por 100. Então eu consigo calcular aqui que o juro vai ser igual. Eu vou fazer 3,5 vezes 12, que vai dar 42, dividido por 100, 0,42 vezes C, que está aqui já, né? 0,42C. Então, esse valor de juro que vale 0,42C, eu vou substituir aqui, ó, no lugar desse juro aqui. Aí, olha como é que fica isso. 3.550 é igual a capital mais 0,42 capital. Lembrando que quando está assim, só um número, só uma letra, né? É como se tivesse um 1 na frente, tá bom? Então, a gente tem que 3.550 é igual a 1,42C de capital, certo? Muito bem. Então, C será, né, 3.550 dividido por 1,42. Esse 1,42 que está multiplicando, ele passa dividindo, tá bem? Então, C, fazendo essa conta, né, C vai ser igual a 2.500. Perceba que o exercício pede o valor dos juros. Então, nós temos o montante que foi aplicado, que é 3.550. Deixa eu escrever de novo. 3.550. E quando nós tiramos o capital, que é de 2.500, sobra 1.050. Esse aqui é o valor dos juros. Tá? Alternativa B de bola. Certo? Também exercício prático de aplicação de regra, tá bom? Vamos para o próximo exercício? Segundo exercício. Um capital
foi aplicado e dividido em duas parcelas. Para capital de 9 mil, né? Foi aplicado e dividido em duas parcelas. Perceba que ele não diz que foi ao meio, tá bom? A gente não sabe os valores das parcelas que foram divididas. A gente vai ter que calcular isso, tá? A primeira, então, deixa eu escrever aqui. A primeira parcela tá assim, ó. A taxa é de 5% ao trimestre, né? E a segunda a taxa foi de 2% ao mês. Se após um ano, então o tempo que passou para as duas foram iguais, tá? Após um ano, ou seja, eu já vou passar para meses, porque aqui está ao mês, tá? Então fica mais fácil. A montante da primeira parcela era igual a 3.900, então o montante daqui é 3.900. Qual o valor do montante da segunda parcela? Aplicação de fórmula, tá? Do mesmo jeito, aplicação de fórmula não tem erro. A única coisa que a gente vai ter que tomar cuidado é que 12 meses a gente vai fazer em trimestres, tá? 4 trimestres. Então tem que fazer aqui em trimestre e aqui em trimestre. Ou 5% ao trimestre, tem que dividir 5 por 3, vai ficar mais complicado. Então é mais fácil passar meses para trimestres, né? 12 dividido por 3 dá 4 trimestres, tá bom? Então, na primeira situação aqui, nós temos que o montante é igual ao capital mais o juro. O montante nós temos, né? 3.900. Ele é o capital mais o juro. Mas a gente está tratando aqui unicamente da primeira parcela ainda, tá bom? Nós não temos nem capital, nem juro, então a gente tem que fazer esse cálculo aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo. O juro é igual ao capital, que nós não temos, né? Vezes a taxa, que é 5, vezes o tempo, que é 4, dividido por 100. Veja que eu estou usando 4 trimestres e 5% ao trimestre, tá? Então, o juro vai ser igual. Eu vou fazer aqui 5 vezes 4, 20, e 20 dividido por 100 é 0,2. Então, fica 0,2C. E vou substituir aqui, né? Então, nós temos que 3.900 é igual a C mais 0,2C. Como eu disse, aqui é 1. Então, quando eu somo 1 com 0,2, dá 1,2C é igual a 3.900. Ou seja, C é igual a 3.900 dividido por 1,2, e isso dá 3.250. Certo? Olha só. Então quer dizer que o capital aplicado na primeira parcela foi de 3.250. Se eu pegar o capital total, que era 9.000, e tirar 3.250, eu tenho 5.750 como o da segunda parcela. Foi o capital aplicado na segunda parcela, né? Com isso eu consigo calcular qual foi o montante aqui da segunda parcela. Então vou aplicar a fórmula dos juros, né? Juros, que é o capital, 5.750, vezes a taxa, que foi 2% ao mês, dividido por 12, vezes 12, né? Dividido por 100. Então aqui vai dar 1.380. Esse é o juro da segunda. Esse é o juro que foi produzido lá pela segunda, tá? Para saber o montante produzido pela segunda, eu tenho que pegar o capital, que é 5.750, e somar o 1.380. Assim como o montante, eu tenho 7.130. 7.130, alternativa A. Tá bem? Esse é um pouco mais complexo. Tem que prestar atenção aí, né? Como é que vai substituir, aonde que vai substituir. Mas eu usei basicamente só as duas fórmulas que a gente tem, tá bom? Vamos para o próximo? 3. Vanessa aplicou um determinado capital, a taxa de juros simples de 0,85% ao mês durante 2 anos,
Espera aí que nós já temos algumas informações aqui que são importantes marcar, né? O capital nós ainda não sabemos. E aqui no final, então, o valor do capital, ela quer saber o capital, certo? A taxa de juro nós temos ali, é 0,85%. E o tempo nós temos também, 24 meses. E os juros que foram produzidos nós temos também, 1.632. Como eu quero saber o valor do capital, a gente vai usar a fórmula do juro, né? O juro é capital, taxa, tempo, dividido por 100. Então aqui nós temos que o juro é 1.632, né? O juro 1.632. Isso é igual ao capital, que eu ainda não sei, a taxa, que é 0,85, e o tempo, que é 2 anos, né? 24 meses. Isso tudo dividido por 100. Fazendo essa conta aqui, 0,85 vezes 24 dividido por 100 dá 0,204. Então nós temos que 1.632 é igual a 0,204 vezes C. O 0,204 está multiplicando, ele vai para lá dividindo, né? Então eu tenho que C vai ser igual a 1.632 dividido por 0,204. E com isso, nós temos que o capital é igual a 8.000. Alternativa D de dado. Certo? É isso aí. Sem mais demoras, vamos para o próximo exercício. Quarto exercício. Jackson obteve 1.293,60 de juros. Já vou anotar essa informação que ela me parece importante. 1.293,60 de juros, aplicando 5.500, então esse é o capital, durante 2 anos, um tempo de 24 meses. A taxa mensal de juros simples dessa aplicação, ou seja, I, a gente vai calcular a taxa nesse caso. Então eu já passei o tempo para meses, mas se eu tivesse feito o tempo em anos, tivesse posto 2 ao invés de 24, não teria problema. Só que eu teria que lembrar que no final aquela taxa é ao ano. Eu teria que dividir por 12 para saber a taxa mensal, que é o que o exercício pede. Tá bem? Então vamos usar a fórmula do juros simples, né? Juro, capital, taxa, tempo, isso tudo sobre 100. Juro nós temos? Temos 1.293,60. Isso é igual ao capital, que vale 5.500. A taxa eu não tenho. E o tempo, que é 24. Isso tudo dividido por 100. Eu vou simplificar esses 2 zeros com esses 2 zeros de cima. Ficou aqui 55 vezes 24, que dá 1.320. Então eu tenho que 1.320 I é igual a 1.293,60. Eu só mudei tudo de lado ao mesmo tempo, isso não tem problema, tá? Esse 1.320 está multiplicando, ele vai passar dividindo, ou seja, I vai ser igual a 1.293,60 dividido por 1.320. Dessa forma, nós temos que I é igual a 0,98%. Ou seja, alternativa D de dado. Tá certo? É isso aí. Próximo exercício. Exercício de número 5. Um capital de R$12.000. Opa, temos uma informação importante aí. Foi aplicada uma taxa de juros simples de 25% ao ano e gerou um montante de R$30.000 depois de um certo tempo. Esse tempo que a gente não sabe qual é, a gente vai ter que calcular, né? Aqui, ó, pergunta: qual foi o tempo da aplicação? Primeira coisa, tem montante, então entender que montante é capital mais os juros, né? Montante nós temos, que é 30.000. Capital nós temos, que é 12.000. O juro ainda não. Esse 12.000 está somando, vai passar para lá subtraindo, tá? Então o juro vai ficar igual a 30.000 menos 12.000. Ou seja, o juro vai ser de 18.000. Esse é o valor dos juros, né? Agora eu vou usar a fórmula dos juros.
Juro é capital, taxa, tempo sobre 100. Então o juro nós temos, que é 18 mil. Isso é igual ao capital que nós também temos, que é 12 mil. Vezes a taxa que nós temos também, que é 25. Vezes o tempo que nós estamos calculando, dividido por 100. Eu vou simplificar esse zero com esse zero com esse. Aqui sobrou 120 vezes 25, 120 vezes 25 é 3.000. Então nós temos que 3.000t é igual a 18.000. Ou seja, o tempo vai ser igual a 18.000 dividido por 3.000. Vou simplificar esses três zeros e 18 dividido por 3 é 6. Ou seja, tempo t é igual a 6. E são 6 anos, né? Uma vez que nós utilizamos aqui a taxa como 25% ao ano. Então são 6 anos aqui. Certo? Por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. É só me escrever aqui embaixo, tá bem? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.